primeira coisa que eu queria trazer para a mesa aqui. Sal mineral, proteinado e ração. Qual que é a diferença entre os três? Eu fui muito simplista na hora de falar para vocês o título de sal mineral, proteinado e ração. A gente sabe que tem uma infinidade de variações entre isso, né? Mas a gente tem algumas coisas que definem o que é um e o que é o outro. E o que você me fala, Tomás? O que você me traz aí Bom, de... definição de proteinado, se eu não tiver esquecido aqui, a gente tem um produto aí acima de 20%, né, o mínimo, 20% Sim. de proteína bruta. Deve ser por aí. E ele tem que entregar, se eu não me engano, 30 gramas de proteína para cada 100 kg de peso vivo, né, do animal, no consumo, né, quando você faz ali a proporção com o consumo. E ele tem que ter ali, no máximo, 85% da proteína vindo de nitrogênio não proteico, né. Então, acho que perante ao mapa, a definição é essa, né? Tô errado? Tô certo? Não, eu acredito que é por aí. isso. Não, Então, eu só chamei, eu pra chamei entender. no almoço, era justamente para você dar essa o informação cara dá pra aula, gente, né? entendeu? Então, só para entender, para ser proteinado perante o mapa, Acima de 20%, acima de 20% de proteína. 20% de proteína, recomendação de 30 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, Isso, não é isso? exato. E qual que foi a última aí? E, no máximo, No 85% da proteína vindo de nitrogênio não proteico. Nitrogênio né? não proteico, que a gente pode dizer aí, basicamente, aí no dia a dia, a ureia, como essa Isso. fonte de nitrogênio não proteico, certo? Isso aí. Ou seja, não tem como escapar. Por mais que você queira usar ureia, além de todas as... apesar de todos os benefícios, a gente não pode usar só ureia Só como ureia, fonte de exatamente. nitrogênio, né? Bacana mesmo, porque uma proteína não é feita só de nitrogênio, né? Ela tem todas as É isso outras aí. partes. Por isso que a gente tem que vir com a proteína verdadeira. Mas então tá. Eu costumava, muito na época que eu ia mais a campo, eu falava muito que o proteinado nada mais é que em proporções diferentes quando eu misturo sal mineral ou minerais com ração. Então, por exemplo, eu tenho um proteinado de baixo consumo. Eu forcei esse consumo para baixo. Como que a gente faz isso? Com sal. Então, se eu aumento a proporção de sal num proteinado, eu vou ter um proteinado de baixo consumo, porque ele não vai conseguir. Ao mesmo tempo, se eu coloco mais ração, se eu coloco mais soja, se eu coloco mais coisas que normalmente a gente fala que traz da ração para dentro do proteinado, eu estimulo o consumo, eu tenho um proteinado de alto consumo. E é lógico que você tem as variações no meio disso. Eu acho que essa é uma forma muito simples da gente explicar para o produtor o que a gente está recomendando e por que a gente está recomendando um proteinado ao invés de dar um sal mineral, por exemplo. Ou às vezes, por que é um sal mineral e não só um proteinado? Quando que eu uso ração, se realmente é necessário, já que ela aumenta o consumo e automaticamente o custo de produção Sim, sem através disso também, né? Mas no final das contas a gente tem que escolher. E como é que o produtor faz para escolher cada um deles? Quais são as variações? O que a gente tem nesse meio que a gente tem que levar em consideração? Eu acho que a gente podia começar falando da época do ano. Esse é um dos mais importantes, a gente acabou de dar uma pincelada nisso, né? Sim. Se tiver mais pasto, época de chuva, tem mais proteína no pasto, não é isso? Nós temos uma mudança ali, né? Geralmente, o que o pessoal faz aí entre final de período das águas e início de período de seca é o famoso diferimento de pastagem, né? Você começa a montar ali uma espécie de reserva de volumoso em pastagem para os animais consumirem durante a seca, né? E isso necessariamente faz com que os animais tenham que consumir esse capim com uma idade mais avançada, né? Então, à medida que a gente tem esse capim aí com uma idade mais avançada, a gente tem algumas mudanças ali no perfil bromatológico desse capim que vai ser uma coisa importante da gente definir. Se a gente vai usar só o sal mineral, se a gente vai usar proteinados, vai ter que usar ração e tal, né? Uma das coisas é o teor de proteína desse capim, né? A gente sabe aí que, em termos de exigência, se a gente tiver ali na dieta total menos de 7%, né, de proteína bruta, a gente não consegue ter ganho de peso, né, nos animais. Então, mesmo que eu tenha lá meu pasto ferido, volume alto de pastagem e tal, a gente não consegue implicar num ganho de peso para os animais. Mesmo né? porque se a gente Por chega... melhor que seja o capim. Eu vou dar um exemplo para você de uma braquiária brisanta aí, ela com entre 60 e 90 dias aí, ela está próximo de 6,5%, 6,8% de proteína. Então tem que suplementar, não tem outro já jeito. teria que suplementar. Né? Se a gente for pensar de
90 a 120 dias ali, nós vamos chegar a índices próximos aí de 4,7%, 4,6% de proteína bruta, né? Então, mesmo que você tiver oferta de pastagem, você não consegue implicar isso ali num ganho de peso. É porque né? basicamente também, se você começa a ter uma pastagem com menos de 7% de proteína, na verdade é quase que isopor que você está dando, né? É fibra quase que pura, né? Exatamente, né? E o crescimento em FDN também, acontece inversamente, né? À medida que o capim ele vai ficando aí com mais dias, né? Com mais idade, a gente tem um crescimento também de FDN aí. Vamos falar em 60 dias aí, nós vamos ter um crescimento de 12, vai de 60 a 120, vamos ter um crescimento até 12% de FDN aí, né? Que está diretamente relacionado também ao consumo, né? Sim. Desse capim. Então, no final das contas, você concorda comigo que o proteinado ele vai ser mais importante na época da seca Com do certeza. que na época das águas. Não que ele possa ser usado só, né? Sim. Nesse momento, mas com certeza ele se torna mais O importante. pouco pasto que tem no auge da seca, ele tem quantos por cento de proteína? Ele mantém O auge da 7? seca nós estamos falando já ali próximo de 120 dias, né? Então ele vai ter 4,5, 4,6, 4,7 de proteína. 4% de da- proteína, é muito baixo. Muito baixo. Mas Sim. mesmo no auge da chuva, você tem que suplementar, não é isso? Porque no auge da época das águas ele dá 7%, não é isso? Não, depende do capim que a gente está falando, do manejo, está muito relacionado à idade do capim também. Então, e depende dos objetivos, né, do produtor. Então, a escolha de suplementar ou não vai levar tudo isso em consideração, né? Manejo desse capim, a gente trabalha, né? A gente que mexe mais na pecuária de leite, que às vezes utiliza pastagem intensiva, a gente consegue colocar aí capim com 18% de proteína, né? Às vezes até mais, né? Sim. Então, isso depende Aí com um muito dos capim de objetivos. 18% de proteína, você não precisa dar o proteinado. Ou estou errado? Então, tem as outras variáveis ainda, mas aí acaba que ele começa a não ser tão expressivo mais quanto o outro, né?